Mas assim, o sem vontade, esse é um ponto até pra gente começar a falar um pouco sobre o jogo antes de começar a apresentação do Ramon, pra gente falar de forma mais geral. Depois da apresentação a gente vai desmembrando mais, com mais detalhes, falando mais individualmente de algumas peças, de alguns jogadores em específico, assim. Mas, cara, eu sempre detesto quando a gente reduz um jogo a falta de vontade, quando não parece isso. Porque, jogou mal é falta de vontade, não estavam querendo. Pô, o Inter quis ontem. Não conseguir fazer mais gols é outro detalhe. Faltou ser mais eficiente, faltou ser mais ousado em vários momentos. Acho que o Carboneiro, ele entra em 2 lances e ele mostra o caminho. Sabe, o Wesley ontem ele pegava a bola, ele não partia pra cima driblando, como a gente tá acostumado a ver. O Wanderson ontem no primeiro tempo teve um momento que ele decidiu tentar o drible e ele fez uma boa jogada até a linha de fundo. Aí cruzou, a bola acabou sendo desviada e conseguiu só um escanteio. Mas assim, eu queria ouvir de vocês, mas essa de falta de vontade, que eu vi muita gente nas redes sociais falando sobre, não me parece o caso de ontem. Eu não vejo falta de vontade nem de ontem, nem de nenhum dos jogos do Campeonato Gaúcho, na verdade. Os jogadores estão roubando bola no campo de ataque, os jogadores estão fazendo uma pressão pós-perda, estão conseguindo manter a posse de bola, né? Não estão se arrastando, por exemplo, para voltar para marcar. Quando tem um contra-ataque adversário, todo mundo volta rápido para tentar recompor o mais veloz possível para evitar sair gol do adversário. Eu realmente não vi essa questão de falta de vontade em nenhum jogo até aqui. Me parece que o time ainda tá se encontrando. E para mim isso se dá muito pela questão do lado direito. Eu acho que o lado direito não ter Bruno Gomes, né, ter perdido o Bruno Gomes do jeito que a gente perdeu, não ter o Bruno Tabata ou o Gabriel Carvalho, que estavam mais acostumados, e o Wanderson ter que voltar a atuar naquela posição, que é uma posição que ele não joga desde o Krasnodar, é complicado, é difícil de encontrar o entrosamento, não são os mesmos jogadores, não têm as mesmas características, então o time acaba ficando um pouco mais perdido. Mas falta de vontade, para mim, não teve em momento algum, assim. Eu acho que se tem uma coisa que não faltou ontem foi falta de vontade. Tipo assim, se a gente pegar o time do Inter ontem no primeiro, segundo tempo, faltaram muitas coisas. Por exemplo, faltou associação, a gente falava que o Inter estava rifando muita bola, mas em nenhum momento a gente falou em força de vontade. O que faltava no Inter muitas vezes era entrosamento muitas vezes. Por mais que sejam, entre aspas, os mesmos jogadores da temporada passada, tem a diferença no lado direito principalmente, a questão na lateral direita com o Brian Aguirre hoje, e o próprio Thiago Maia que está um pouco mais abaixo, mas ainda assim, falta de vontade não foi que faltou. O Inter teve, principalmente no segundo tempo, a melhora técnica por parte do Carboneiro, por parte do Bruno Henrique, até mesmo do Ener Valencia, mas vontade foi uma coisa que o Inter teve do começo até o último minuto, tanto que nos principais contra-ataques da Avenida, o Inter foi um time que conseguiu recompor muito rápido. Exato, eu acho que a gente tem que olhar o jogo por outro lado para entender melhor ele. Assim, uma coisa que a gente destacou desde o começo, até porque uma coisa que eu vi assim de toda a repercussão do jogo nas redes sociais e tal. Pô, tem uma galera assim que acha que o mundo acabou, que o Inter perdeu o Grenal porque já perdeu o Grenal e já perdeu o Gauchão e já acabou o ano porque o Inter venceu só por 1-0 o Avenida, tá ligado? Assim, gerou um caos. No chat ontem tinha gente pedindo fora Roger e tinha gente dizendo que a briga do Inter é os 45 pontos do Brasileirão. Gurizada, Maracujina também, assim, dá uma debriada. É o quarto jogo da temporada, sabe? O Inter ganhou, conseguiu furar o bloqueio do Avenida em uma jogada, ganhou os 3 pontos, legal. Agora também tem um outro lado, tem gente que se contentou, parece que se contentou com a vitória ali, e a gente não pode se contentar só com essa vitória de 1-0. A gente não precisa ser 8 ou 80, não precisa tudo virar uma guerra. A gente pode comemorar a vitória e criticar a atuação, entendendo as dificuldades de um começo de temporada, né, de um time que tá, assim, que falta faz o Bruno Gomes, cara. Não ter a lateral direita ali é algo que tá sendo muito prejudicial pro Inter nesse começo de Campeonato Gaúcho. E a gente tem a outra questão que nós destacamos já na escalação da Avenida. 5 zagueiros. Tipo assim, não foi uma linha de 5 defensores com 3 zagueiros, 2 laterais de origem, caras que sobem. 5 zagueiros.
Loucura, cara. Eles eram muito retrancados. 5 zagueiros e ainda jogavam com o Amaral e o Gorgoroso. 5 zagueiros e 2 volantes. Tipo, era um time muito fechado. Mas é o Avenida. Era um time muito fechado, mas é um time ruim. Muito fechado. Sem treinador. A grande questão é que a gente começa essa semana Grenal, que ainda tem mais uma rodada, né? A gente esquece que o Inter na quarta-feira ainda enfrenta o Brasil de Pelotas, possivelmente deve ir com uma equipe alternativa. E por tudo que o Grêmio já fez nesse início de gauchão, as 4 rodadas, 12 gols, não sofreu nenhum, a gente pode imaginar, até por jogar em casa, que tem um favoritismo daqui a pouco do outro lado, e a imprensa toda tá colocando isso, que existe um favoritismo por parte do Grêmio. Mas os primeiros 4 jogos do Inter foram 3 vitórias e um empate. Se a gente pegar o início do Inter do ano passado, ou o início do Inter dos anos anteriores, o Inter não fez um início tão bom. Até o momento, teoricamente, o Inter é líder do seu grupo com 10 pontos, mesmo número de pontos que o Grêmio, apesar de ter hoje um saldo de gol um pouco mais abaixo, por isso estaria na segunda colocação na classificação geral, mas a gente não pode colocar uma terra arrasada. Agora, a gente não pode também tapar o sol com a peneira, porque o Inter fez uma partida muito abaixo contra a Avenida, já tinha feito uma partida também muito dramática contra o próprio São José, contra o Juventude, na minha opinião, foi o melhor jogo do Inter na temporada, e o primeiro jogo contra o Guarani eu nem vou colocar muito, porque era o primeiro jogo da temporada. Mas o Inter precisa ter uma atuação, e talvez o Grenal seja, talvez a própria partida contra o Brasil, mas precisa ter uma atuação para mostrar para o torcedor que realmente dá para ter confiança nesse time. Eu acho que é um pouco que falta hoje o torcedor colorado, a confiança mesmo para o Clássico Grenal, igual aconteceu, por exemplo, em momentos do ano passado.